vamos prosseguir com o professor Mário Oliveira sobre novos alvos para a terapêutica da ablação da fibrilação auricular, primeira linha nos doentes com insuficiência cardíaca e os doentes assintomáticos. Bom dia a todos. Deixem-me começar por felicitar toda a estrutura desta academia e em particular o Ricardo e a Cristina Gavina, que em poucos meses de trabalho mostraram já uma dinâmica invulgar, como não seria de esperar outra coisa deles, e eu quero agradecer-lhes o facto de me incluírem neste grupo de trabalho e nesta aventura. A aventura é também o desafio que o Ricardo me fez, que foi tentar, de alguma forma, convencer-vos que provavelmente estamos numa fase em que a terapêutica ablativa da fibrilação auricular pode vir, no futuro próximo, a abarcar populações diversas daquelas que nós temos hoje como alvo para o tratamento por ablação. E desafiou-me a falar do potencial da terapêutica ablativa em doentes assintomáticos e, do outro lado, em doentes verdadeiramente doentes com insuficiência cardíaca. A verdade é que quando nós olhamos para os gráficos que todos conhecem da prevalência de fibrilação auricular a aumentar progressivamente com a idade e ser um marcador de envelhecimento, temos que ter em conta que quando falamos de população da mesma faixa etária com insuficiência cardíaca, a prevalência de fibrilação auricular, que já é assustadora, pode duplicar ou mesmo triplicar se a insuficiência cardíaca for grave. E por outro lado, quando falamos em estimativas para os próximos 30 anos na Europa, que são assustadoras, a dizer que a fibrilação auricular, mercê do envelhecimento da população, vai duplicar, não estamos a contar com aquilo que o Ricardo abordou aqui hoje, que é a fibrilação auricular silenciosa ou assintomática. E, provavelmente, aquilo que hoje se intitula a verdadeira epidemia cardiovascular de combinação de fibrilação com insuficiência cardíaca, nos próximos 30 anos pode vir a ser verdadeiramente assustadora do ponto de vista epidemiológico. O problema é que a combinação destas duas situações é verdadeiramente assustadora, porque aumenta de forma muito significativa o risco de mortalidade, o risco de internamentos hospitalares, que tem um custo impressionante para a nossa coletividade, e a morbilidade que se associa à conjugação destas duas situações, que estão hoje intimamente ligadas num contínuo que tem a ver com o facto de, se eu tiver fibrilação auricular, tenho condições de irregularidade do ritmo, de taquicardia, de remodelagem que vão facilitar o aparecimento de insuficiência cardíaca, e por outro lado, se eu tiver insuficiência cardíaca ab início, vou ter alterações estruturais de pressão, de volume, que condicionam a vulnerabilidade para a fibrilação auricular. E por isso, todos os estudos, desde os mais convencionais da década de 90 até os mais recentes, mostram que quer na presença de insuficiência cardíaca com função sistólica reduzida, quer na insuficiência cardíaca com função sistólica preservada, nós podemos ter taxas de fibrilação auricular que variam entre 15% e 30%, 40%, consoante a gravidade da insuficiência cardíaca. Por outro lado, se eu tiver fibrilação auricular e continuar a seguir esse doente, à medida que o tempo vai passando, há mais doentes com fibrilação auricular que vão aparecer com insuficiência cardíaca. E se eu seguir uma população durante mais de 6 anos, provavelmente 1 em cada 5 ou 1 em cada 4 doentes virão a apresentar insuficiência cardíaca. Portanto, temos aqui um panorama verdadeiramente assustador e o aumento da hospitalização e do stroke destes doentes obriga-nos a pensar um pouco nas soluções que temos hoje entre mãos. Queria andar um pouco para trás para falar um bocadinho naquilo que é o estudo AFIRME, que de certa forma condicionou a nossa formação enquanto cardiologistas para pensar que a estratégia de controle do ritmo ou de controle da frequência cardíaca na fibrilação auricular a longo prazo seria basicamente igual em termos de eventos major. Mas parece que não é, porque estamos a falar de uma época em que o tratamento para conseguir o ritmo controlado na fibrilação auricular era feito com antiarrítmicos. Este paper, publicado em 2004, é uma análise muito posterior do AFIRME, vem dizer coisas que nós hoje assumimos como fazendo parte da nossa vida. Ponto 1. O que é importante é estar em ritmo sinusal. A única variável
no estudo AFIR de grande dimensão que mostrou que havia possibilidade de reduzir a mortalidade era o facto de estar em ritmo sinusal. Qual é o problema? É que os doentes faziam antiarrítmicos, e agora o Ricardo, no início da apresentação dele, já deu um pontapé aos arritmologistas a dizer que a culpa é dos antiarrítmicos, mas a verdade é que os antiarrítmicos da época até hoje não mudaram nada. São basicamente os mesmos. São antiarrítmicos com uma capacidade de manter o doente em ritmo sinusal relativamente baixa, 40% a 50% no primeiro ano, mas com uma taxa de efeitos adversos potencialmente malignos em 20% a 25% dos doentes aos 3 anos. E estou a falar de eventos arrítmicos que são potencialmente complexos. E, portanto, este paper de 2004 acaba por dizer coisas que nós hoje assumimos como perentórias. A anticoagulação é fundamental para aumentar a sobrevida. Provavelmente, o efeito nocivo dos antiarrítmicos neutraliza o facto do doente estar em ritmo sinusal. E termina dizendo que, se no futuro, estamos em 2004, houver uma técnica que mostre aumento da eficácia com menos efeitos adversos, talvez seja essa a técnica que nós venhamos a implementar. Agora olhamos um pouco para aquilo que se chama como fibrilação auricular assintomática. A verdade é que, provavelmente, à volta de 40% das pessoas que têm fibrilação auricular não têm sintomas de palpitações da sua arritmia, e prova disso está no FAMA e no SAFIRA, portanto, estudos portugueses que mostraram que, de facto, a prevalência de doentes que não têm sintomas da sua arritmia ou que desconhecem que a têm é superior a 25%. Mas, no entanto, a primeira manifestação da sua arritmia pode ser um AVC. E esse AVC, regra geral, sabemos de toda a literatura clássica e mais recente, regra geral, é um AVC com grandes implicações na saúde do doente e com risco de mortalidade muito significativo. Por outro lado, o Ricardo já abordou isto, todos os estudos feitos nos últimos 5 anos com base em aparelhos implantados, ou seja, que eu tenho uma noção 100% contínua da carga de arritmia, associam que cargas de 5 minutos, 6 minutos, 1 hora, 5 horas, 24 horas são suficientes para duplicar ou triplicar o risco de AVC. E, portanto, nós precisamos de ir à procura da fibrilação auricular escondida, tema, aliás, muito apelativo, porque, na realidade, hoje sabe-se, depois de um AVC dito criptogénico, se nós usarmos um registrador de longa duração, no primeiro ano, 1 em cada 5 doentes que teve um AVC criptogénico acaba por ter episódios de fibrilação auricular e, necessariamente, indicação para anticoagulação oral. Não vou abordar a demência, porque o Ricardo já me fez esse favor, mas, na verdade, um doente dito assintomático pode, a longo prazo, e sabe-se que a 6 a 8 anos, um doente com fibrilação auricular, quando comparado com uma população controle sem fibrilação auricular, tem índices de demência ou déficits cognitivos muito marcados. E o que é curioso é que não é a questão da anticoagulação. Não depende do stroke. Porque doentes anticoagulados por fibrilação auricular versus doentes anticoagulados por outra situação que também tenha risco tromboembólico, nomeadamente uma prótese mecânica em posição aórtica ou em posição mitral, mas em que o doente está em ritmo sinusal, os doentes que têm fibrilação auricular têm mais demência, apesar de ambos os grupos estarem eficazmente anticoagulados. Portanto, a questão está na fibrilação auricular e nós não temos ainda resposta para tudo. O que sabemos hoje da terapêutica ablativa não é assim muito entusiástico para toda a população, porque as meta-análises abordam somente aquilo que nós consideramos soft points, ou soft endpoints, que são qualidade de vida, carga de FA, recorrência clínica, capacidade funcional, e isto é pouco para a exigência da medicina atual. Enquanto esperamos por estudos como o Cabana, o IST, o OAK, etc., nós não vamos ter resposta para os hard points. E por isso, o que sabemos é que podemos diminuir de forma muito significativa a carga de FA quando comparado com os antiarrítmicos. O que despoltou esta questão dos doentes assintomáticos é um review paper publicado em agosto do ano passado no Circulation, de um grupo que decidiu pensar um pouco sobre, mas afinal o que é isto da fibrilação assintomática? Vale a pena tratar ou não? E é curioso que a maior parte dos doentes que se dizem assintomáticos com fibrilação auricular, quando fazem ablação e ficam em ritmo sinusal, a grande maioria dos doentes acaba por dizer: agora é que eu estou bem, afinal eu dizia que não tinha queixas, mas eu estou muito melhor agora.
a qualidade de vida melhora, a capacidade funcional melhora. Portanto, há qualquer coisa de benefício, mesmo que os doentes achassem que estavam assintomáticos. E depois temos estes dados. Não são estudos randomizados multicêntricos, mas temos vários estudos observacionais em doentes pouco sintomáticos ou assintomáticos que mostram que a longo prazo esses doentes têm menos AVCs, têm menos déficit cognitivo e até têm menos mortalidade que os doentes que têm fibrilação auricular, mas não fizeram ablação. Curiosamente, este estudo que não teve grande impacto, é um estudo de 2011, de um grupo inglês com um grupo australiano, tem mais de 1.300 doentes, são doentes com um Chades-Vasco inferior a 1, portanto ótimos, com a maioria com fibrilação paroxística, ótimos, jovens, menos de 60 anos, fizeram ablação de fibrilação auricular, não é um estudo randomizado, mas foram comparar com a população da mesma faixa etária do Euroheart Survey, onde nós colaboramos todos, para mostrar que nos doentes do Euroheart Survey que fizeram terapêutica antiarrítmica, quando comparado com esta população, os que fizeram ablação tiveram menos stroke, menos mortalidade, menos hospitalizações ou idas ao hospital e tiveram uma incidência de eventos igual à da população geral da mesma faixa etária. Então a questão que se põe em cima da mesa é, provavelmente, se eu reduzir a carga de FA, que é um termo que se usa hoje muito, eu posso vir a ter benefícios na redução dos eventos de AVC, de mortalidade, de hospitalização, mesmo em doentes assintomáticos. E nessa matéria nós temos, muito recente, 2 registros apresentados de longa dimensão. Um deles é o registro sueco, tem mais de 360.000 doentes e com fibrilação auricular e foi acompanhar durante 5 anos em média os doentes que tinham feito ablação com os doentes que tinham feito uma terapêutica convencional, que podia ser um antiarrítmico para manter o ritmo ou fármacos para controlar a frequência. E reparem que a incidência da AVC neste registro gigantesco começa a separar-se logo desde o início da ablação. É uma diferença muito significativa. Mas o que surpreendeu toda a gente, e esta população tinha muitos doentes assintomáticos, é que há uma redução de 50% na mortalidade a longo prazo quando se faz ablação de fibrilação auricular. Curiosamente, quem beneficiou mais, isto pode ser um aspecto importante, eram os doentes que tinham um Chades-Vasco superior ou os doentes que tinham comorbilidades associadas, porque esses doentes naturalmente iam ter mais eventos e tratados de forma eficaz tiveram menos eventos. Portanto, há 5 registros neste momento que estudaram esta população e que mostram benefícios todos na redução do AVC e naqueles que estudaram a mortalidade, 2 em 3 mostraram redução da mortalidade. É claro que isto obriga-nos a desenhar e a participar em estudos multicêntricos randomizados nesta matéria, mas leva-nos a pensar outra coisa, e o Ricardo abordou isto claramente. É que é completamente diferente tratar uma ablação, um doente com fibrilação auricular, quando ele tem 8 anos de doença e já teve muita remodelagem da sua aurícula, tem uma aurícula com fibrose, tem alterações inflamatórias, tem infiltração, tem dilatação, etc, etc, do que tratar um doente no início. No início, eu sei que 90% dos episódios têm origem nas veias pulmonares. E como a base do tratamento é o isolamento elétrico das veias, eu posso ter um sucesso elevado e podemos ter até doentes que ficam curados. Nunca mais têm arritmia. Agora, se eu esperar muito tempo, aquelas armas que nós temos neste momento para tratar os doentes são manifestamente insuficientes. E, portanto, trata-se tudo, como fazemos em terapêutica e diagnóstica terapêutica, que é o balanço entre o risco e o benefício. Portanto, provavelmente, dentro de pouco tempo, nós vamos identificar doentes assintomáticos ou pouco sintomáticos que têm um risco associado de ter eventos que nós consideramos significativo e que podem merecer desse risco, beneficiar de correr o risco de fazer uma ablação de fibrilação auricular que está hoje muito standardizada e que em Portugal já representa 30% de todas as ablações. Como o Ricardo disse, isto tudo que eu estou a dizer não tem sentido se eu me focar na ablação e não tratar a obesidade, não tratar a hipertensão, não tratar a apneia de sono, não tratar a diabetes. Tem que ser uma abordagem multidisciplinar para podermos ter benefícios a longo prazo. Tem que terminar mostrando-nos aquilo que foi o boom, um dos booms do último Congresso Europeu. O CASTAL-AF é um estudo feito com ablação de fibrilação auricular em doentes
com disfunção sistólica ventricular portadores de um dispositivo, um CDI ou um CRT, portanto, uma população gravemente doente. O estudo não é inovador, porque já em 2016 o Luigi Di Biase, num estudo multicêntrico randomizado, tinha publicado no Circulation, não teve tanto impacto quanto este, não sei porquê, um estudo muito sobreponível, que mostrou que na fibrilação auricular persistente em doentes com disfunção ventricular e insuficiência cardíaca, as vantagens na redução da mortalidade, hospitalização, mortalidade cardiovascular, eram impressionantes, como veem nas curvas, mas, dizia eu, o caso da LAF foi um grande boom no Congresso Europeu de Barcelona e, no fundo, procurou estudar nesta população de alto risco a incidência de mortalidade e de admissões por insuficiência cardíaca depois da ablação versus tratamento convencional, que seria anticoagulação mais antiarrítmico ou controle da frequência. São cerca de 180 doentes para cada braço. A maioria dos doentes tinha fibrilação auricular persistente, que é um fator importante porque na maioria dos estudos é ao contrário. Há mais doentes com fibrilação auricular paroxística. Os doentes estavam muito bem tratados, de acordo com o estado da arte. O isolamento das veias pulmonares era o gold standard, embora o operador pudesse fazer outro tipo de coisas. A maioria dos doentes estava no grupo convencional, estava tratado com fármacos para controle da frequência. Apenas 30% dos doentes faziam antiarrítmicos para controle do ritmo. E o que é interessante é que a carga de FA, quando monitorizada continuamente por um dispositivo ligado à monitorização à distância, portanto, esta é provavelmente das coisas mais inovadoras disto, que é um follow-up verdadeiramente contínuo. A carga de FA só reduziu 50%. Mas ao reduzir 50%, quando comparado com os outros doentes, permitiu que a longo prazo, isto tem 5 anos de follow-up, que a longo prazo a fração de injeção dos doentes que fizeram a ablação fosse subindo, enquanto nos outros doentes ela estava estável ou diminuía, e essa é a nossa experiência também, que os efeitos adversos, aquele que é mais assustador, que é o AVC, que possa ocorrer durante o procedimento, foi rapidamente ultrapassado pela taxa de AVCs no grupo convencional que não fez a ablação, e depois há estes resultados impressionantes de diminuição muito significativa de quase 40% do endpoint combinado de hospitalização por insuficiência cardíaca mais morte, da mortalidade total uma redução de 47%, do agravamento da insuficiência cardíaca, redução também, da mortalidade cardiovascular, parece uma coisa fantástica e, portanto, tudo tem vantagens nestes hard endpoints, sendo que o subgrupo com pior fração de injeção, abaixo de 25%, e em classe 3, pode não ter beneficiado, o que tem algum sentido, serão doentes que estão numa fase de doença já demasiado avançada para poder tirar partido deste tipo de intervenção. E então deixava estas mensagens para os dois grupos. A mensagem principal no grupo com fibrilação auricular assintomática é de pensarmos que, na realidade, nós falamos assintomático, mas nem todos os doentes estão assintomáticos. Se nós avaliarmos com muita cautela, encontramos sintomas que depois, quando estão em ritmo sinusal, percebem que ficam melhores. Que o primeiro evento pode ser catastrófico, pode ser um AVC, que há mais demência e que nós temos hoje evidência de que, ao fazer a ablação e ter o doente em ritmo sinusal, a longo prazo, podemos ter um impacto benéfico na redução da mortalidade, dos internamentos e do stroke. Por outro lado, nesta população com insuficiência cardíaca, temos hoje dois estudos, um publicado, um apresentado, de multicêntricos randomizados, com muitos centros a participar. Não são estudos de grande dimensão, são estudos com quase 200 doentes para cada braço, mas a verdade é que são doentes com disfunção sistólica marcada, com insuficiência cardíaca, portadores de aparelhos que permitem monitorizar a 100% a incidência de arritmias, e nestes grupos a intervenção ablativa mostrou, versus convencional, diminuição da mortalidade cardiovascular, das hospitalizações, e isso pode ter benefício nas decisões que venhamos a tomar no futuro próximo. Muito obrigado.